Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regulação da expressão gênica, né? Na aula passada, a gente falou sobre a expressão gênica, né? Falamos dos processos aí de transcrição, processamento do RNA para os eucariotos, né? E o processo de tradução, tá? Isso tudo foi o que a gente abordou na aula passada. E hoje a gente vai abordar como que ocorre a regulação, né, da expressão gênica de uma maneira geral, tá? Primeiramente, para começar, vou falar um pouquinho para vocês em relação ao genoma humano, só para vocês terem uma ideia do quanto que a regulação da expressão gênica ela é extremamente importante, né? Talvez até mais importante do que o conteúdo que a gente tem lá no genoma, tá? O genoma humano, ele é composto de 23 pares de cromossomos, isso a gente sabe, né? Todos nós temos aí os 23 pares, aqui tem o cariótipo humano representado aqui, né? E que eu já cheguei a mostrar para vocês, um aqui. A gente tem lá os nossos 22 pares de cromossomos autossômicos e o par sexual. Aqui um XY, aqui um homem sendo representado. Beleza. E a gente sabe que cada um desses cromossomos, aqui está sendo representado eles hipercondensados, né? Só por uma representação mesmo. Mas cada um desses cromossomos, se a gente descompactar ele completamente, os vários níveis de descompactação, a gente chega lá na dupla fita de DNA, que é extremamente longa, né? Ela é fininha, mas ela é extremamente longa. E a gente tem aí, nesse total, desses 23 pares de cromossomos, nós temos aí um total de 3 bilhões de pares de bases. Olha o tamanho, né? Para ter uma noção, que a gente normalmente fala, é que se a gente desenrolar, né, todos os cromossomos, né, descompactar, né, desenrolar a fita e deixar elas alinhadas, uma depois da outra, o que a gente vai ter aí é 2 metros, né? Em cada célula a gente tem aí 2 metros de extensão aí, né, de pares de base de DNA, tá? Por isso, então, por conta desse tamanho também é que a gente tem a compactação, ela é extremamente importante. Então, desses 3 bilhões de pares de base, dessa sequência toda aí do genoma humano, que foi, né, sequenciado, como eu falei para vocês, lá no início dos anos 2000, né, nos anos 2000, desses 3 bilhões de pares de bases, 2%, tá, são sequências codificadoras de proteínas. Então, a gente normalmente tende a pensar, né, que a função do DNA é simplesmente codificar proteínas, e não é. Essa é uma das funções, né, mas não é só essa. Então, apenas 2% desse DNA é que codifica proteínas, tá? Vocês terem uma noção. E os outros 98% aí, né? Que sequências de DNA são essas que não codificam proteínas? Nós temos as sequências que codificam RNAs funcionais, isso aí a gente já conversamos que os genes, né? Os genes, eles vão tanto codificar, né, em alguns casos, proteínas, quanto vão codificar apenas RNAs funcionais. Nesse caso da codificação de proteínas, eles vão estar codificando RNAs mensageiros, que depois vão ser traduzidos em proteínas. Então, dentre esses outros 98%, a gente tem as sequências codificadoras de RNAs funcionais. Dentro das sequências codificadoras de proteínas, nós temos os introns, que as sequências codificadoras de proteínas vão ser os exons, né? Mas a gente vai ter os introns também, né? Já que o nosso DNA eucariótico, ele é disposto aí em trechos, né, de regiões codificadoras que são aí interrompidas por regiões de introns. Travou? Travou, será que é a internet? Deixa eu ver aqui. Eita, nossa, então travou bastante. Mas voltou agora? Tá, não vi nenhum aqui. Tá, beleza. Então, eu falei das RNAs funcionais. É uma coisa que vocês já sabem, que os genes eles podem tanto codificar, né, proteínas, como podem também codificar RNAs funcionais. Para codificar proteínas, eles vão estar codificando aí RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteínas, tá?
E dentro das sequências codificadoras de proteína, nós temos os introns, porque a gente tem os exons, que são as regiões codificadoras de proteínas, que são aí, que vêm sendo, né, intercaladas aí pelos introns, que são removidos, lembra, no processamento do RNA. Isso a gente falou na aula passada. Nós temos também, nesses outros 98%, sequências que têm papel estrutural, extremamente importante, mas que não são regiões que são nem transcritas, tá? Que são as regiões dos telômeros. Lembra que a gente falou dos telômeros? Importante eles estarem bem alongados, né? A telomerase vai lá e alonga. Enfim, são regiões importantes estruturalmente para os cromossomos, para mantê-los ali, a estabilidade deles. Os centrômeros são as regiões que vão estar ligadas aí, somente vão ser importantes, o papel delas vai estar lá na divisão celular. O centrômero é onde você vai ter a ligação ali do fuso mitótico para a separação desses cromossomos, né? Então tem o papel estrutural. E a gente tem as sequências que nós vamos falar bastante hoje, tá? Que são as sequências que têm papel regulatório, tá? Que são extremamente importantes no DNA. E no genoma humano elas são muito numerosas, tá? As sequências de papel regulatório, algumas a gente já comentou na última aula. A gente falou dos promotores e a gente falou dos terminadores, lembra? Então, cada gene necessariamente vai ter um promotor, que vai indicar o início, e vai ter um terminador, que vai indicar o fim daquele transcrito, né? Daquela transcrição vai ter que acabar em algum momento. Então, a gente falou dessas duas regiões, são regiões que também não são transcritas, muito menos traduzidas em proteínas, mas são regiões extremamente importantes que vão estar aí relacionadas à regulação, tá? Tem também os operadores, os acentuadores, que a gente vai ver hoje, que são outras regiões, tá? E pensando então em genoma, né? Então vamos pensar que o genoma, ele vai ser responsável aí pelas características, né, que um indivíduo vai ter. Então vamos pensar aqui que a gente tem um genoma da Gabriela de 29 anos, no caso eu. Então a gente tem aí Gabriela aos 29 anos tendo o seu fenótipo, né? Os seus genes ali sendo expressos, né, formando aquele indivíduo, né? Então a gente tem o genoma aí formando esse indivíduo. Esse genoma, ele está presente em todas as células da Gabriela, de 29 anos. Então, não importa se a gente tem um neurônio ou se a gente tem uma célula muscular, a gente tem um glóbulo branco, né? Uma célula aí do sistema imune, ou uma célula aí do epitélio, uma célula epitelial. Todas essas células, mesmo que com morfologias completamente diferentes, vão ter o mesmo genoma. Então, aí o mesmo genoma vai gerar essas diferentes células. Da mesma forma que nessa diferenciação celular, em diferentes estágios de desenvolvimento das células e do próprio organismo, então a gente tem aí a Gabriela de 6 meses, né? Gabriela bebê, e um outro estágio aí de desenvolvimento daquele organismo, fenótipos diferentes. A expressão vai ser diferente, mas o genoma vai ser o mesmo, tá? Então, o que acontece? Acontece que a gente tem aí, mesmo que em diferentes células ou em diferentes estágios de desenvolvimento, a gente vai ter o mesmo genoma, mas esse genoma ele vai estar sendo expresso. Então, esses genes vão estar sendo expressos de formas diferentes, como está aqui representado. A gente tem aí 3 genes diferentemente expressos para um neurônio, para uma célula muscular, para uma célula epitelial. Tá? Claro que eu representei aqui somente uma representação mesmo de 3 genes, mas não são 3, são muito mais do que isso, né? E o conjunto de transcritos, né, que vai determinar essa expressão desses genes, então o conjunto de transcritos não só de RNA mensageiro, mas de RNAs funcionais, são aí o que a gente chama de transcriptoma, que eu já cheguei a citar para vocês em uma outra aula. Aqui já é fenótipo. Então, se aqui já é fenótipo, já é a expressão do genótipo, né? Em fenótipo. Da mesma forma, aquele conjunto de RNAs, né? Aquele conjunto de transcritos, que vai determinar, parte deles, vai determinar aí o conjunto de proteínas que vai estar presente em cada uma dessas células diferentes ou em cada uma das fases de desenvolvimento das células, né? Ou desenvolvimento do indivíduo. A gente vai ter o conjunto dessas proteínas, que é chamado de proteoma, que vai ser diferente em cada uma dos momentos e nas fases, né, das diferenciações celulares, tá? Então, também aqui o proteoma sendo o fenótipo, tá?
E o que vai acontecer? Essa regulação, então, de genótipo em fenótipo, que é a regulação da expressão gênica, é que realmente vai determinar aí como esse indivíduo vai estar aí, então, tendo o seu fenótipo. Né? Então, a gente tem lá a regulação da expressão gênica é que vai ser a principal responsável pelas nossas características, pelas nossas respostas às condições ambientais, tá? Então, em diferentes fases de desenvolvimento, em diferentes células, nós vamos ter aí uma regulação diferente da expressão gênica, tá? Então, ela é extremamente importante. Ela que vai diferenciar não só indivíduos em condições diferentes, em tempos diferentes, mas também até em espécies diferentes, tá? Professora, pode falar, Otília, desculpa. Então, transcriptoma, ele é o conjunto de transcritos, tá? É realmente o que a palavra quer dizer, né? A gente fala genoma, né? É o conjunto, genoma, né? Vem do conjunto de genes, né? Mas na verdade o genoma é todo a nossa informação genética, né? Que a gente traz. Todo o DNA, esse conjunto aí de DNA que a gente tem no nosso organismo, em cada célula, isso para cada indivíduo, né? E a gente tem o transcriptoma, ele vai ser o conjunto de transcritos. Lembra que a vida da informação genética passa pela transcrição. Então, passou pela transcrição, o DNA foi transcrito em RNA. Então, o conjunto de transcritos, né, porque já está envolvendo RNAs de todos os tipos, né, é o nosso transcriptoma, tá? Só para ilustrar mesmo. Então, o conjunto de transcritos, que vai ser o transcriptoma, é que já vai determinar aí expressão. Isso já é expressão, tá? Você já vai ter RNAs funcionais ali trabalhando, vai ter o RNA mensageiro, que vai determinar quais proteínas vão estar sendo transcritas. Quais proteínas vão estar sendo traduzidas, né? E o proteoma, ele é o conjunto de proteínas. É justamente o que a palavra realmente quer dizer, tá? A princípio é só para saber realmente o que a palavra quer dizer, não nada além disso, não dos estudos proteômicos ou estudos de transcriptoma, tá? De transcriptômica, tá? Então, a regulação da expressão gênica, a regulação de qual transcriptoma e qual proteoma aquela célula vai estar expressando, né, em diferentes condições, é extremamente importante, então, tá? A regulação da expressão gênica, ela vai ocorrer em diferentes níveis, tá? E a gente vai abordar um pouquinho de cada um hoje na aula de hoje. Então, a gente parte lá do DNA e o primeiro processo que vai acontecer, né, da expressão gênica com o DNA vai ser a transcrição. A gente falou disso. Transcrição, a formação lá do transcrito de RNA partindo do DNA. Então, esse nível de regulação transcricional, a nível de transcrição, ele vai acontecer, vai ser um dos mais importantes, na verdade, é o que a gente vai mais falar hoje. A gente vai ter também, depois que esse transcrito de RNA, né, ele é produzido, no caso dos eucariotos, vai ocorrer o processamento desse RNA. Lembram do processamento? O processamento lá ocorre em 3 etapas: o capeamento, a recomposição e a poliadenilação, né? Dentro da recomposição, o splicing, você pode regular essa recomposição para que ela ocorra de formas diferentes, tá? E você consegue, então, regular aí a expressão de qual vai ser o RNA maduro que você vai gerar a partir daquele transcrito, aquele pré-RNA. Isso em eucariotos. Em procariotos, essa parte não acontece, né? Do processamento. A gente tem também o nível de regulação a nível da estabilidade desse RNA. Então, o RNA está lá, maduro, foi produzido, ok, para ser traduzido. Mas ele pode ainda ser degradado ou silenciado, e isso tem a ver também com o nível aí de regulação da tradução, traducional, tá? E, então, esse RNA mensageiro ele pode estar sendo degradado, então a estabilidade dele vai ser uma regulação da expressão gênica, como pode estar sendo silenciado, que vai interferir aí na tradução, tá? Nesse processo, que é o processo de tradução desse RNA maduro em proteína.
E a gente tem o nível de regulação, que é o nível ainda pós-traducional, após a tradução. Após a tradução, a gente tem a proteína, mas podem ocorrer aí modificações ou a própria degradação dessa proteína, tá? E também vai regular aí a expressão daquele gene, tá? Vamos começar falando, né, do nível de regulação transcricional, que é o principal, e depois os outros a gente vai só citar mesmo, não vamos falar muito dos mecanismos, né, porque aí ficaria muito complicado, tá? Então, vamos começar falando da regulação transcricional em procariotos, né? A gente sempre começa pelos procariotos porque é mais simples, né? Eles são mais simples, a gente consegue, a partir deles, então, trazer essa simplicidade, né? Por conter aí um genoma menor e tudo mais. E depois a gente vai passar para a regulação transcricional em eucariotos, vamos citar as diferenças e similaridades, tá? E depois aí a gente vai citar ainda os outros níveis aí de regulação, tá? Então vamos começar falando da regulação transcricional em procariotos, né? Primeiro, é importante que a gente pontue os conceitos dos genes que são constitutíveis e os genes que são induzíveis e repressíveis, tá? Os genes que a gente chama de constitutivos são esses genes que vão ser constantemente expressos pela célula, independente das condições ambientais e temporais. Então, independente da célula estar numa determinada condição, ou numa fase do seu desenvolvimento, ou na diferenciação celular, sendo um neurônio, ou sendo uma célula epitelial, enfim. Esses genes constitutivos são genes de manutenção celular, que a gente chama, né? É para a célula se manter, ela vai estar sempre expressando esses genes, tá? Então, por isso eles são chamados de constitutivos. Alguns exemplos são a expressão de RNAs funcionais, como os ribossômicos, os transportadores, eles vão estar sempre ali, né? Porque esses processos de transcrição e tradução, eles vão estar acontecendo. Então, as RNA polimerases, elas vão ter que estar sendo sempre expressas, né? A gente vai sempre precisar de RNA polimerase. Os genes da via glicolítica central, né? Então, a gente tem uma via glicolítica, quando vocês forem ver bioquímica, vocês vão entender melhor, mas a via glicolítica central, ela também tem genes constitutivamente, constantemente expressos, tá? Que vão fazer parte aí da manutenção celular. Já os genes induzíveis e repressíveis são o que a gente vai ver muito mais hoje, tá? Por quê? Porque são os genes que têm que ser regulados. Vão ser genes que vão ser expressos em determinadas condições apenas. Condições ambientais, temporais, da diferenciação celular, tá? Então, vão ser genes que eles podem ser reprimidos, tá? Ou seja, inativados. Quando eu falo reprimido, eu estou falando de inativação. Ou eles podem ser induzidos. Quando eu estou falando de induzido, eu estou falando de ativação, tá? Então, os induzíveis são aqueles genes que podem ser induzidos, que normalmente estão ali no estado inativo, mas eles são induzíveis. Então, eu posso induzir, tá? Esses genes a serem expressos. Como os repressíveis. Os repressíveis são aqueles que vão estar funcionando, vão estar ativos, mas eu posso reprimir esses genes, tá? E, por exemplo, aí a gente tem as vias de consumo de nutrientes alternativos. Então, um nutriente que é alternativamente utilizado, ou seja, ele não é sempre utilizado, ele pode ser utilizado de forma alternativa, ele só vai ser utilizado em determinadas condições, quando ele estiver presente, por exemplo. Então, as vias desse consumo desse nutriente, os genes que estão relacionados ao consumo desse nutriente, podem ser regulados. Eles podem ser induzidos, ou seja, vão ser genes induzíveis na presença daquele nutriente, né? Ou uma condição que você tem depressão de um outro nutriente. Ou quando a gente tem também as vias de biosintéticas, aí já relacionadas ao anabolismo. As vias de biossíntese de moléculas, de uma maneira geral, como, por exemplo, as vias de biossíntese de aminoácidos. Então, aquela célula ela vai estar sintetizando aminoácidos, porque ela vai precisar utilizar eles, mas se a gente tiver naquele meio, né, na condição ambiental, a gente tiver ali aminoácidos presentes naquele meio, eu não preciso sintetizar. Tem aqui no meio, a gente pode utilizar, a gente pode consumir diretamente esse aminoácido. Então, eu preciso sintetizar ele. Então, são vias normalmente que podem ser reprimidas, são repressíveis pela presença aí, então, desse aminoácido, por exemplo, tá? Genes relacionados ao ciclo celular,
A célula não passa por diferentes ciclos celulares. Então, quando eu falo de condições temporais, é em relação ao tempo mesmo. Então, tem genes que em determinados momentos vão ser expressos e em determinados momentos não vão ser expressos. Então, determinando aí o ciclo daquela célula. Se ela está em intérfase, se ela vai entrar em divisão celular, né? Tem genes que vão estar regulando isso também. Bom, para começar a falar da regulação transcricional em procariotos, a gente tem que falar dos óperons procarióticos, porque é algo muito interessante, algo que vocês podem acabar se deparando em determinado momento. Do que são óperons, né? Os óperons, eles vão ser unidades operacionais, por isso vem o nome, tá? Em que a gente vai ter mais de um gene, ou seja, 2 ou mais genes dispostos, tá? Dispostos aí em conjunto, ou seja, aí sendo um seguido do outro, lá na sequência do DNA, e todos esses genes vão estar dentro desse óperon, e ao estarem dentro desse óperon, todos eles vão estar sob controle do mesmo promotor. Então, a gente tem que lembrar lá da estrutura do gene que eu falei na última aula. Todo gene vai ter um promotor, uma região regulatória aí promotora, que vai promover, lembra de promotor? Vai promover a transcrição daquele gene. Quando a gente tem um óperon, a gente vai ter um promotor único que vai promover a transcrição de mais de um gene. Então, sob controle do mesmo promotor, a gente vai ter mais de um gene. Aqui a gente tem 3 genes sob controle do mesmo promotor. Aqui não está representado, mas aqui também a gente tem uma região terminadora. O terminador também estaria aqui, sendo único para esse óperon, tá? O que quer dizer isso? Que como o promotor aí vai promover a transcrição de todos esses genes que estão aí subsequentes, você vai ter a transcrição deles e você vai gerar um RNA mensageiro que vai conter a informação para todos esses genes. Então, um RNA mensageiro único que vai conter aí mais de uma informação gênica, mais de um gene na sua sequência, tá? Como é que o procarioto ele é capaz de fazer isso muito facilmente? Por isso que é muito frequente a presença desses óperons em procariotos. Por quê? Porque você tem lá em procariotos o início de tradução. Lembra da última aula? O início de tradução sendo sinalizado aí pela sequência de Shine-Dalgarno. Então, eu falei na última aula que a sequência de Shine-Dalgarno ela indica o início de tradução em procariotos. Né? Então, o ribossomo ele reconhece essa sequência conservada de Shine-Dalgarno e ali é que ele vai se ligar para iniciar a tradução daquele gene, tá? No RNA mensageiro. Então, ele vai se ligar nessa região de Shine-Dalgarno, vai iniciar a tradução aqui, essa sequência vai indicar para ele onde está o códon de iniciação, a metionina, né, de iniciação. Então, vai estar o códon de iniciação lá para o gene 1, o ribossomo vai se ligar aqui e vai traduzir essa proteína 1 aqui. Você vai ter um stop códon lá no final, né, que vai indicar a parada de tradução, e você vai ter essa proteína 1 sendo traduzida. Mas aí, nesse RNA mensageiro, que vai ter mais de um gene, porque ele é um RNA chamado de policistrônico até, né, porque ele vai ter mais de um gene, veio de um operon, você vai ter uma outra sequência de Shine-Dalgarno para cada um desses genes, tá? Então, aqui em verdinho, eu mostrei que essa daqui é a sequência de Shine-Dalgarno, aqui em verdinho a gente tem uma outra sequência de Shine-Dalgarno. Então, outro ribossomo vai conseguir reconhecer essa sequência também, tá? E vai fazer a tradução do gene 2, gerando a proteína 2. Da mesma forma, a proteína 3. Então, você pode ter 2 ou mais, tá? Genes. Eu já vi óperos até com 5 genes ou mais, tá? Então, você gera lá o mesmo RNA mensageiro, mas por conta da presença das sequências de Shine-Dalgarno em separado, você tem essa possibilidade de fazer esse RNA policistrônico, tá? Que vai vir a partir aí desse ópero, tá? Ficou claro? E por que é interessante dispor os genes em óperons? Por conta da regulação desses genes, tá? Então, esses genes que vão ser dispostos no mesmo óperon não são qualquer gene, não. Não é um gene qualquer, enfim, um com uma função, outro com outra, não. São genes que vão ser traduzidos em proteínas que vão agir em conjunto,
tá? Então, vão ser genes de uma mesma via. Então, se a gente tem uma via de consumo de um determinado nutriente, você vai ter aí mais de uma proteína associada àquele consumo. Uma proteína que quebra uma ligação, uma outra proteína que vai fazer o transporte daquele nutriente pela membrana plasmática. Então, você vai ter aí mais de uma proteína atuando em uma mesma via. Sempre isso vai acontecer. E aí, essas proteínas atuando na mesma via, elas podem ter os seus genes lá presentes em um mesmo ópero, tá? E como vai estar esse ópero, esses diversos genes vão estar sendo controlados aí sob controle do mesmo promotor, você tem a mesma região regulatória para todos aqueles genes que atuam em conjunto. Então, isso vai ser muito vantajoso, porque você consegue regular a expressão gênica de todos aqueles genes. Então, você consegue regular a expressão daquela via inteira, simplesmente regulando para lá, para uma região regulatória única, tá? Então, você tem uma região regulatória única, mas que vai controlar aí mais de um gene. Por isso que é vantajoso, né, colocar os seus genes aí dispostos na forma de óperons. E por isso que os procariotos fazem muito isso, tá? Bom, agora vamos falar dos elementos regulatórios. Nós temos elementos regulatórios que vão ser sequências de DNA e vamos ter os elementos regulatórios que vão ser proteínas também. Então, vamos falar primeiro dos elementos regulatórios que são sequências de DNA. Então, vamos ter aí sequências de DNA que vão ser regulatórias e elas funcionam geralmente como? Como sítios de ligação. Então, são regiões, são sequências que estão lá presentes no DNA que vão ser sítios de ligação e vão ajudar aí na regulação da expressão, tá? A gente já falou do promotor na última aula, mas vou repetir, para a gente fixar bem. Os promotores, eles vão ser sequências, né? Que vão estar presentes em todos os genes, tá? A gente vai falar de algumas sequências que podem estar presentes depois, mas os promotores são sequências que vão estar presentes em todos os genes. Todo gene precisa da sua região promotora para promover a transcrição, né? Então, esses promotores eles vão ter sequências conservadas, a gente falou aula passada também, no menos 10 e no menos 35 para os procariotos, e nos eucariotos a gente tem lá no menos 30, na região menos 30, né? Lembra do menos, lembra do negativo. Mais um é o primeiro nucleotídeo a ser transcrito. As regiões que estão aí anteriores a esse mais um são indicadas de forma com números negativos. Então, a região do menos 10 e do menos 35 são regiões que têm sequências conservadas lá nos procariotos, que vão ser aí sítios de ligação para o fator sigma, que é uma subunidade da RNA polimerase. Isso foi da aula passada, estou repetindo. E nos eucariotos, a gente tem uma região aí no menos 30, que é a chamada de Tata Box, tá? E vai ser uma região de sequência conservada também, que vai ser reconhecida pelos fatores de transcrição, né? Primeiro, os fatores de transcrição vão reconhecer para depois a RNA polimerase ser recrutada e fazer, então, a transcrição. Então, essa região promotor, ele é um elemento regulatório, tá? Enquanto sequências de DNA. Além dos promotores, a gente tem, hoje vou mostrar para vocês, os operadores. O operador, ele vai ser uma sequência que vai estar comumente presente, isso quer dizer que nem sempre vai estar presente, nem todo gene vai ter um operador, tá? Mas vai aparecer bastante, principalmente em procariotos, tá? E é uma região, uma sequência de DNA que ela vai estar ali presente entre o promotor e a região a ser transcrita. Então, a gente tem o promotor, a gente tem a região a ser transcrita, então ali no meio pode ter um operador, tá? E esse operador, ele serve para quê? Estando presente nessa região, é uma região estratégica para a função dele. Então, a gente tem lá o promotor, a gente vai ter o operador aqui no meiozinho e depois a região que vai ser transcrita. Lembra lá do nucleotídeo mais um, né? O primeiro nucleotídeo a ser transcrito. Então, no meio, entre o promotor e a região a ser transcrita, a gente vai ter essa sequência, que é o sítio operador. O operador ele vai ser um sítio de ligação para algumas proteínas, que a gente já vai falar, que vão bloquear a transcrição. Então, se a gente liga aqui uma determinada proteína nessa região aqui do operador,
quando a RNA polimerase for se ligar, né, ou ser recrutada, no caso de eucariotos, ou quando o fator sigma for se ligar, você vai ter ali um bloqueio, você vai ter uma proteína aí bloqueando a passagem, de fato, né? Bloqueando a passagem, então bloqueando a transcrição, tá? E aí que vem os elementos regulatórios do tipo proteínas. Então, a gente tem proteínas regulatórias. A gente já falou de algumas delas, como os fatores de transcrição. Quando a gente fala em eucariotos, a gente está falando de fatores de transcrição. Vão ser proteínas regulatórias em nível transcricional, sim. Mas além das proteínas, além dos fatores de transcrição, a gente vai ter também outros dois tipos, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o repressor. Então, vamos ter proteínas que vão ser chamadas de repressores. Essas proteínas, elas vão se ligar naquele sítio operador. Então, ela é a proteína que se liga no sítio operador, o repressor, tá? Inviabilizando a transcrição, como eu mostrei para vocês. Então, ó, o repressor se liga aqui no operador e aí não vai ocorrer pouca ou nenhuma transcrição. Eu não gosto de falar nenhuma, zero, porque nada em biologia é zero, né? Vai ter pouca a quase nenhuma transcrição, tá? E quando o repressor não está ligado lá no operador, a RNA polimerase está com a passagem livre para fazer a transcrição, tá? Beleza. Esse processo de inviabilizar a transcrição, já comentei com vocês, vou repetir, é a repressão, tá? Então, quando a gente fala que está reprimido, né, ou é repressível, é passível de ocorrer a repressão, tá? Desse gene, ou de um ou mais genes, né? Se for um operador, são mais genes. E a gente tem o ativador. Os ativadores vão ser proteínas que vão se ligar a um outro sítio. Vão se ligar a um outro sítio lá no DNA. Eu vou disponibilizar tudo sim, pessoal. Estou gravando a aula, vou disponibilizar tanto o PDF quanto a aula gravada, tá? E aí eu vou disponibilizar a aula, o PDF também das aulas, tá, pessoal? Então, a gente tem o ativador, ele vai se ligar em um sítio lá específico do DNA, que aí já não tem um nome exatamente, não é exatamente como o operador, que tem um nome específico, né? Vai ser um sítio aí de ligação do ativador, que pode estar mais próximo ou pode estar mais distante. Depois a gente vai ver também isso para os eucariotos. E ele vai ser um sítio que vai ter a ligação do ativador, e quando o ativador está ligado nessa região, nesse sítio de ligação dele, no DNA, ele vai estar recrutando a RNA polimerase, né? A ligação dele vai ativar aquele gene. Então, a ligação lá do ativador recruta a polimerase para vir lá no promotor e começar a transcrição. Já a ausência desse ativador pode gerar aí pouca transcrição, pouca ou nenhuma transcrição daquele gene, tá? Então, o ativador também é importante. É ele que, na presença dele, então, a gente vai ter a indução. Então, ele desempenhando o seu papel, a gente induz aquele gene, né? Processo de indução. É bom lembrar que, como essas proteínas, o repressor e o ativador, também os fatores de transcrição, são proteínas regulatórias, e vão, por serem proteínas, né, elas também são codificadas por genes. Também ocorre, então, aí genes aí que vão estar no nosso genoma que vão gerar essas proteínas regulatórias, né, esses ativadores, esses repressores. Então, esses genes, né, que geram, né, que expressam ativadores e repressores são chamados aí de genes reguladores. Então, se vocês se depararem com esse termo, genes reguladores, são esses genes que codificam aí ativadores e repressores, tá? Pode falar. A lactose é o principal exemplo, é o primeiro, na verdade, né? Que é o operon lac, que a gente chama, né? O operon que está relacionado com a via de consumo da lactose em procariotos, tá? A Escherichia coli, ela tem um operon desse, como eu falei para vocês, né? Que vão ter os genes associados ao consumo da lactose. E a lactose, ela essa via de consumo da lactose é um sistema do tipo induzível, tá? Normalmente está reprimido e na presença da lactose é induzida a expressão
desses genes, tá? Então, é o principal exemplo. A gente não vai trazer aqui esse exemplo, porque além de dar toda a matéria, eu teria que dar o Operon lá, que também seria muita coisa. Mas eu pretendo trazer isso nos exercícios para vocês, tá? Para vocês verem esse exemplo em si. Mas, a princípio, por conta do tamanho da aula mesmo, eu não vou dar hoje o Operon LAC em si, mas ele é um exemplo. Na verdade, é o principal e o primeiro a ter sido descoberto, né, pelos cientistas, tá? Agora vamos falar, a gente falou das proteínas regulatórias, mas nós temos também os elementos regulatórios que são chamados de moléculas efetoras, tá? Então, vão ser moléculas, não proteínas, não macromoléculas como as proteínas, né? Vão ser pequenas moléculas efetoras, tá? Qual o papel dessas moléculas chamadas de efetoras, tá? Elas vão se ligar nesses elementos regulatórios proteicos. Então, elas vão se ligar nessas proteínas regulatórias, tá? A ligação nessas proteínas regulatórias, como aqui está exemplificado um ativador, ela vai acontecer no sítio chamado de sítio alostérico dessas proteínas regulatórias, tá? Então, não toda proteína, na verdade, várias proteínas vão apresentar um sítio alostérico, tá? Quando vocês verem bioquímica, vocês vão ver isso melhor. Mas o que acontece? O que é o sítio alostérico? É um sítio de regulação dessa proteína. Então, essa proteína aqui em questão, que é um ativador, a função dela é a ligação ao DNA. Então, ela é uma proteína que se liga ao DNA. Então, ela tem um sítio de ligação ao DNA. Tá vendo aqui? Ela tem um sítio de ligação ao DNA, que é o sítio que desempenha a sua função. Se fosse uma enzima, por exemplo, né, que tem como função aí a catálise, ela teria um sítio ativo, um sítio de catálise, né, um sítio catalítico, né, que é aquela função que ela vai desempenhar, né, que é o sítio de ligação aos substratos para fazer a reação que ela está, que é a função dela, daquela enzima, por exemplo. Mas ela também pode ter um sítio alostérico, que é um sítio que vai regular a ação do seu sítio de função. Tá? Então, isso vai acontecer tanto para enzimas, como vai acontecer para outras proteínas, como as proteínas que se ligam ao DNA, tá? Então, o que vai acontecer? Esse sítio alostérico, ele vai ser um sítio de ligação a uma determinada molécula, e essa molécula, ao se ligar, no caso aqui é o nosso efetor, a nossa molécula efetora, vai promover aí uma modificação, tá, estrutural dessa proteína, tá? E a modificação estrutural dessa proteína vai fazer com que ela desempenhe a função ou vai inibir ela de desempenhar aquela função, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um efetor se ligando no sítio alostérico de uma proteína reguladora, de um ativador, por exemplo, e quando ele se liga a esse sítio alostérico, aí sim essa proteína, nesse exemplo aqui, né? Aí sim essa proteína, essa ativadora, ela vai conseguir se ligar ao DNA e promover, então, a sua função, tá? Por outro lado, a gente também pode ter um efetor aí se ligando não só no ativador, mas se ligando num repressor. Então, a gente tem aqui um repressor ligado no sítio operador, ou seja, bloqueando a passagem lá, né? Então, reprimindo aquele gene. E quando o efetor, a molécula efetora, se liga a esse repressor, você tem uma mudança aí conformacional. Vocês veem que eles até fazem um desenho diferente, né? E tem uma conformação aqui que quando você coloca a molécula efetora em contato, ela muda a sua conformação e nesse caso aqui ela se desliga, tá? Então o repressor vai se desligar quando está presente esse efetor aqui, tá? Aí, como eu falei, a ligação, né, vai promover essa mudança conformacional, tá? Que vai ser importante aí para desempenhar uma determinada função para aquela proteína. Mas esses efetores, né, essas moléculas efetoras, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser do tipo indutores, então elas podem induzir ou seja, estarem relacionadas à ativação daquele gene, né? Elas podem induzir a expressão daquele gene. E aí, nesse caso, vão ser chamadas de indutores, ou elas podem também estar relacionadas à repressão do gene, tá? E aí vão ser chamadas de correpressores, tá? Vão ser moléculas correpressoras. Aqui nesse exemplo, tá? Mostrado tanto para o ativador quanto para o repressor,
A gente tem um efetor que está fazendo o quê? Que está induzindo, né? Nesse caso aqui. Por quê? Porque o efetor, quando está presente, ele liga o ativador e desliga o repressor. Então, quando eu ligo o ativador e ou desligo o repressor, eu estou induzindo, tá? Então, se esse efetor é que está desempenhando esse papel, ele é um efetor do tipo indutor, tá? Então, aqui a gente tem um indutor. Se a gente tivesse um correpressor, a gente teria um efetor aqui que estaria se ligando no repressor e estaria auxiliando na ligação dele ao sítio operador, e no caso do ativador, ele estaria desligando o ativador, tá? Seria o contrário. Ok? Ficou claro? E eu explico essas duas formas por quê? Porque dependendo de cada gene, vai acontecer de uma forma diferente, tá? E a partir daí, desses elementos que a gente falou, dos elementos regulatórios, tanto de sequências de DNA quanto as proteínas regulatórias, é que a gente vai chegar na regulação em si, nos sistemas de regulação em si, tá? Então, a gente tem a regulação do tipo negativa, que também é chamada de mecanismo de controle negativo, tá? E a gente vai ter a regulação também positiva, que eu vou falar no slide seguinte, tá? Então, para a regulação negativa, tá? A regulação negativa, ela vai ser, nesse caso, né? A gente vai ter um produto do gene regulador. Então, lembra dos produtos de gene regulador, ativadores, repressores. Nesse caso aqui, o produto do gene regulador, ele vai desativar a expressão de um ou mais genes, tá? Então, aqui, na regulação negativa, a gente está falando do repressor, tá? Então, quando a gente está falando do mecanismo de controle negativo, a gente está falando do repressor, tá? Da ação do repressor nesse gene. Então, a gente vai ter duas possibilidades, né, na regulação negativa. A gente vai ter o sistema repressível e o sistema induzível. O sistema repressível vai ocorrer com aqueles genes que eu falei para vocês lá atrás, que são os genes repressíveis, ou seja, genes que vão estar normalmente ligados, normalmente sendo transcritos expressos, mas que podem ser reprimidos, ou seja, eles são repressíveis, tá? Então, como é que vai acontecer? A repressão vai ser feita lá pelo repressor, a gente vai ter uma sinalização aí molecular, tá? Então, uma sinalização molecular que vai acontecer pela molécula efetora, que a gente falou. E essa molécula efetora, quando estiver presente, ela vai se ligar a esse repressor e vai, então, coordenar a sua ligação lá no sítio operador, tá? Promovendo aí o desligamento daquele gene, a repressão daquele gene. Então, eu falei aqui que é um gene que é repressível, ele pode ser reprimido. Normalmente vai estar ali funcionando, mas ele pode ser reprimido. Então, no sistema repressível da regulação negativa, a gente tem a possibilidade aí do repressor estar se ligando por um sinal molecular, tá? Se a gente tem um gene que é induzível, aí acontece de uma forma diferente. Esse aqui já é o exemplo do Operon-Lac, que uma aluna aí me perguntou sobre. Que aí trata-se de um sistema induzível, um sistema que normalmente não vai estar sendo expresso, tá? Então, a gente vai ter aqui um ou mais genes não sendo expressos. Por quê? Pela presença, já que a gente está falando de regulação negativa, estamos falando de repressor. Então, pela presença do repressor lá ligado no operador, esse gene não vai estar sendo expresso. Mas a gente vai ter aí um sinal molecular, então vamos aparecer aí um sinal molecular que vai, então, determinar o desligamento desse repressor. Então, é uma molécula efetora, tá? Do tipo indutora, aqui, que vai se ligar ao operador e vai desligar ele do sítio operador, tá? Induzindo, então, esse gene, ativando esse gene, tá? Aqui a gente tem um correpressor, né? Que se liga ao repressor e indica a ligação dele, tá? Então, correpressor aqui no sistema repressível, a gente tem o indutor no sistema induzível, tá? E temos a regulação positiva, né? Ou o mecanismo de controle positivo,
Também podemos ter isso. Essa regulação positiva já vai estar aí relacionada ao ativador, tá? Ativar a expressão de um ou mais genes, tá? No sistema que a gente chama de repressível, ou seja, genes que vão estar normalmente ali sendo expressos, mas que podem ser reprimidos em determinadas condições, tá? A gente vai ter o ativador. Se a gente pensar no ativador, o ativador, então, nesses casos, ele vai estar lá ligado no seu sítio de ligação, vai estar lá recrutando RNA polimerase para fazer transcrição. A RNA polimerase vai estar fazendo a transcrição daquele gene, mas ele é um gene repressível, que pode ser reprimido. Então, em determinadas condições, você vai ter lá um sinal molecular, uma molécula efetora, correpressora, sistema repressível, que vai se ligar a esse ativador e vai desligá-lo do seu sítio de ligação, desligando esse gene, reprimindo esse gene, tá? No sistema repressível. Já no sistema induzível, o que a gente vai ter? Um gene que normalmente não está sendo expresso. Lembra lá, ainda é o caso do Operon-like, que a menina me perguntou. Normalmente não está sendo expresso, mas a gente vai ter aí, em determinadas condições, um sinal molecular, uma molécula efetora do tipo indutora, sistema induzível, molécula do tipo indutora, que vai se ligar a esse ativador e vai ativar a expressão daquele gene. Então, se ligou ali no ativador, fez a mudança conformacional que permitiu esse ativador se ligar no seu sítio de ligação e, então, ativar a expressão desse gene, né? Induzi-lo. Deu para entender até aí todos os elementos regulatórios? Então, nós temos aqueles elementos regulatórios, né? Ativador, repressor, promotor, operador, de moléculas efetoras, que vão atuar nesses sistemas induzíveis e repressíveis, tá? Com regulações do tipo positiva e negativa, tá? E isso vai depender de cada via, tá? Cada via vai ter um sistema regulatório que faça sentido para aquela via, tá? Pode falar. Não, as regulações hormonais, né, também estão relacionadas à regulação da expressão gênica, sim, tá? Mas como eu falei aqui, eu estava falando da regulação mais em procariotos, né? Então vai ser mais uma questão de essas moléculas, né, que eu estava falando, as moléculas efetoras, são mais aí moléculas que vão estar presentes lá nas condições ambientais, né? Quando você está falando de hormônio, tudo mais, aí você está gerando aí um organismo. Mas é interessante você pensar isso também. Você tem um organismo multicelular, né? Então você tem diversas células com funções diferentes, coordenadamente trabalhando para manutenção, sobrevivência de um indivíduo completo, né? E esses hormônios e tudo, eles são as formas de comunicação entre essas células, né? Para regular justamente o que vai ser produzido aqui, o que vai se parar de ser produzido ali, e etc. Então, os hormônios, eles estão relacionados a isso, tá? Em trazer condições ali ambientais para essas células, diferentes tecidos, e regular a sua regulação gênica, tá? A regulação negativa é uma pergunta, tá? Nada. A Sofia perguntou. A regulação negativa é como relação ao repressor e positiva é o ativador. Mas tanto o desligamento de um gene quanto a ativação acontece nos dois casos de regulação, certo? Certo. É exatamente isso, Sofia. A gente está pensando com relação ao repressor, então estamos falando da regulação negativa, mas a gente tanto vai ter repressor ligando quanto repressor desligando. Então, desligamento e ligamento, né, vão estar relacionados a isso. A gente tem um sistema repressível ou um sistema induzível, né? E no caso do ativador também, ativador ligando ou ativador desligando, sistema repressível ou sistema induzível, tá? É isso mesmo. Então, vamos passar para a regulação transcricional em eucariotos, tá, pessoal?
Então, para falar dos eucariotos, vamos falar do que é parecido com os procariotos e do que não é, tá? No caso dos eucariotos, a gente também vai ter ativadores, também vai ter repressores, vamos ter moléculas efetoras, tá? Tudo isso. Tá? Dentre as moléculas efetoras, a gente vai ter uma gama maior até, né? Porque a gente tem os hormônios, como a Clara apontou, né? A gente está pensando no organismo, uma maneira geral, tudo mais. Mas a gente vai ter aí algumas diferenças. Os genes eucarióticos, na maioria, né, com exceção de algumas leveduras, eles não vão ser encontrados em óperons, tá? Deixa eu beber aqui de água. Por que eles não vão ser encontrados em óperons, né? Essa disposição em óperons, ela seria bem mais complicada em eucariotos se a gente pensar aí no início da tradução. A gente não tem Shine-Dalgarno, né? A gente tem um ribossomo reconhecendo o CAP e varrendo até o primeiro códon de iniciação. Como é que a gente teria aí concatenar aí diversos genes, né? Então essa disposição, ela não ocorre muito em eucariotos, tá? De uma maneira geral, né? Com exceção de algumas leveduras. Então, pensando aí em humanos, a gente não vai ter os genes aí eucarióticos dispostos em óperons, tá? Então, essa não disposição em óperons, né? Fora o fato de a gente ter um genoma muito maior, a gente vai ter aí mais genes para ser regulados, né? Mais regiões gênicas a serem reguladas, né? Separação desses genes, né? Não vão estar em óperons e um maior número de genes também, tá? Então, a gente vai ter proteínas e sequências de DNA, né? Para regular essa expressão gênica em maior número, né? Vai ser muito mais numeroso aí essas proteínas, essas sequências de DNA que eu mostrei para vocês, tá? E, em geral, a gente vai ter aí também as proteínas de ligação ao DNA. Você vai ter diversas proteínas relacionadas a uma única mudança, né? Então, você vai ter para uma única mudança uma gama aí de proteínas gerando combinações maiores, né? Então, essas regulações vão ser mais complexas, tá? E essas regiões, nessas sequências regulatórias, elas vão poder estar também bastante situadas aí longe dos promotores. Então, a gente vai ter regiões regulatórias situadas longe dos promotores. Já vamos ver isso. E a gente falou, né, dos diversos fatores de transcrição, né? Os fatores de transcrição é que vão sinalizar para, por exemplo, né, lá na regulação a nível transcricional, a gente vai ter os fatores de transcrição, e são numerosos, né, fatores de transcrição vão estar presentes, tá? E além disso, a gente tem uma problemática aí nos cromossomos eucarióticos, né? Que a nossa cromatina, ela tem níveis de compactação, tá? Então, vamos ter que regular também esses níveis de compactação para que ocorra, de fato, aí a regulação da expressão gênica. Pessoal, vou passar aqui no chat o link para vocês irem para nossa segunda sala aí, tá? Quando cair aqui, vocês já entrem lá. Se quiser, já abre aí a janela, já deixa ligado, que é para a gente entrar lá. Daqui a alguns minutos já, tá? Bom, então, vamos começar aí falando dos elementos regulatórios aí eucarióticos, tá? Então, começar falando desses elementos regulatórios, a gente vai começar falando dos acentuadores, tá? No inglês são chamados de enhancers. No português também podem ser chamados de potenciadores, tá? Mas normalmente nos livros, pelo menos, eu vejo mais acentuadores, tá? Que são os enhancers do inglês. Esses enhancers, eles são aí elementos regulatórios que são sequências de DNA. Então, é uma região lá do DNA, sequências de DNA regulatório, tá? Mas que estão linearmente distantes do promotor. Então, aqui na figura, está sendo mostrado aqui a região de início de transcrição com a setinha, tá? Está aqui sendo mostrado. A gente tem o promotor, né? Lembra lá da região conservada de eucariotos, o TATA, né? O TATA box. E aí, distante, né? Numa região bem anterior lá, né? Que pode estar aí a milhares de bases, né? De pares de bases de distância do promotor, a gente vai ter regiões, né? De sequências
que são regulatórias, que são regiões chamadas de enhancers, tá? Mas como é que essas regiões aí, estando tão distantes, elas vão conseguir aí trabalhar, né? Regular a expressão desse gene, né? Elas vão precisar aí, né, necessitar da presença de proteínas ligadoras. Então, esses enhancers, essas regiões de enhancers vão depender aí da presença de proteínas ligadoras, que vão se ligar nessas regiões, tá? Nesses enhancers. Vão ser aí, a gente chama de ativadores também, tá? E de diversas outras proteínas, a gente já vai ver que são muitas proteínas que vão regular aí a formação de uma dobra, tá? Então, a gente vai ter uma dobra da fita de DNA, tá? Então, essa dobra da fita de DNA aproxima essas regiões que vão estar presentes aí, proteínas, tá? Vão estar ligadas, tá? Nessas regiões de enhancers e vão estar aí recrutando a RNA polimerase para se ligar na região do promotor, tá? Então, a gente tem esse dobramento, tá, da dupla fita de DNA, que vai ser ocasionado pela ligação de proteínas ligadoras nos enhancers, tá? Ativadores e fatores de transcrição vão estar interagindo entre si para ativar, então, aquele gene, tá? Para entender melhor, é justamente um complexo de proteínas reguladoras, na verdade, que vão estar presentes. E esses complexos de proteínas são chamadas de acentuossomos, tá? E proteínas que vão interagir de uma forma sinérgica e cooperativa para promover, então, a transcrição daquele gene. Então, a gente tem aqui um gene, né, com a sua região promotora do TATA, aqui, e a gente tem a região do acentuador lá, distante, né, dessa região lá na dupla fita. Então, o ativador, ele se liga na região acentuadora, e aí você tem o recrutamento de um complexo mesmo, né? Que aí são os acentuossomos, tá? E aqui a gente está formando esse complexo de proteínas reguladoras, tá? E aí esse complexo é que vai conseguir recrutar, e aí lembra da última aula que eu mostrei para vocês, o primeiro fator de transcrição a se ligar, então um dos primeiros é o TBP, a proteína de ligação ao TATA, tá? Tata Box Binding Protein. É ele que vai se ligar ao TATA, mas recrutado pelos acentuossomos, tá, pessoal? Então, aí, recrutamento do TBP, né, e outros fatores de transcrição é que vai recrutar aí a POL2, né, nossa polimerase aí de eucariotos, RNA polimerase de eucariotos, para fazer a transcrição desse gene, tá? Então, assim é que vai acontecer nos eucariotos, de forma mais complexa, tá? Essas disposições de várias proteínas, né, diferentes vão aí conseguir gerar regulações diferentes também, né? Já que a gente tem muitas proteínas envolvidas, a gente consegue fazer uma regulação também mais complexa desses genes. Agora vamos falar da regulação da condensação. Então, a gente tem a condensação do DNA em eucariotos, né, que a gente já conversou. Nós temos aí níveis, né, de condensação, tá? Então, a dupla fita lá de DNA, no primeiro nível, vai se interagir aí com as tonas, que já vamos ver agora, formando aí o colar de contas, né, no primeiro nível de compactação. A gente tem o segundo nível de compactação, né, em que esses nucleossomos formados interagem entre si, formam uma fibra. E depois a gente vai ter aí os demais níveis, terceiro nível de compactação, quarto nível de compactação, tudo mais, até chegar no cromossomo. Mas esses níveis de compactação, sem ser o primeiro e o segundo, eles vão estar presentes só para fazer a divisão celular, tá? Então, vão estar presentes na cromatina só para fazer a divisão celular. O primeiro e o segundo nível de compactação, por sua vez, vão estar presentes na cromatina durante a intérfase, tá? E a gente sabe que essa cromatina ela é dividida em eucromatina, que são regiões que vão estar menos compactadas, que vão se compactar apenas para a divisão celular. E a gente tem a heterocromatina, que pode ter até aí 2 estágios de compactação, mesmo na intérfase, ela vai estar aí mais compactada. Regiões que vão estar aí
não vão ser acessadas aí pelas proteínas, né? Pela transcrição ao longo da fase de intérfase, tá? Mas se engana quem pensa que a gente tem sempre a eucromatina, que vai estar sempre nesse formato aqui, e a heterocromatina vai estar sempre nesse formato aqui. Então, é isso que é a disposição e pronto, acabou. Não. A cromatina, ela é dinâmica, tá? Na célula. Vão ser feitas ao longo aí da intérfase remodelagens da cromatina. Então, a regulação gênica também vai estar presente nos eucariotos com a remodelagem da cromatina, porque em condições diferentes, na diferenciação celular, em fases diferentes de desenvolvimento, a gente vai ter que remodelar essa cromatina, ativar determinados genes, inativar outros, tá? E isso vai acontecer. Quem vai coordenar mais essa remodelagem da cromatina, né, vão ser aí, primeiramente, os códigos de histonas. Tá? O que são os códigos de histonas? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender quem são as histonas. As histonas são proteínas, né, que a gente tem a interação delas com o DNA, formando o nucleossomo. Então, vamos lembrar aí, o nucleossomo é essa estrutura formada, tá? Que está aqui sendo representada só por uma bolinha, mas aqui está sendo amplificada, né? A gente vê que não é só uma histona, tá? Que tem essa interação e forma um nucleossomo. Não, a gente tem 8 histonas, tá? É um octâmero de histona. O octâmero é chamado porque são 8 cadeias polipeptídicas idênticas, tá? Entre si, mas que formam essa estrutura quaternária, né? A gente chama de quaternária porque é a interação de mais de uma cadeia polipeptídica, mais de uma proteína, né? Formando essa estrutura de 8 proteínas, esse octâmero que está sendo aqui mostrado, tá? E aí o DNA, ele dá 2 voltas nesse octâmero, tá? E forma aí o nucleossomo. Esse é o primeiro nível de compactação, tá? O segundo nível de compactação, que também vai estar presente na cromatina, é a associação desses nucleossomos formando uma frídora. Então, eles ficando mais fechadinhos, tá? Então, a gente pode ter tanto esses nucleossomos nessa conformação aqui, mais fechada, mais compactada, como nessa conformação aqui, menos compactada, tá? E uma dos processos que vai coordenar essa compactação ou descompactação vai ser modificações, tá? Que vão ocorrer aí nas caudas das histonas, tá? Então, a gente tem as histonas, são proteínas. Então, quando a gente fala cauda, é simplesmente uma terminação aí proteica, tá? Um prolongamento ali proteico de aminoácidos, né? Então, a gente sabe que as proteínas são formadas por aminoácidos, e eles têm lá a região terminadora, normalmente a gente chama de cauda, né? Porque ela fica ali projetadas para fora da estrutura da proteína, né? Então, essas histonas têm caudas, que estão sendo aqui mostradas, tá? Então, esses prolongamentos aí da sequência polipeptídica dela. E esses aminoácidos que estão ali presentes nessas caudas, eles podem ser modificados, tá? E a modificação que vai acontecer é uma acetilação, tá? Que está sendo aqui demonstrada. É uma acetilação, a adição de uma acetila nesses aminoácidos, na cadeia lateral desses aminoácidos, tá? E essa acetilação vai descompactar, tá? Vai sinalizar a descompactação, enquanto que a desacetilação, a remoção desses grupamentos, vai sinalizar aí a compactação, tá? E aí, então, essas modificações, a presença ou não dessas acetilações, é que vai determinar aí o código de histonas, tá? Então, o código de histonas são essas modificações, a presença ou não dessas acetilações, tá? Quando a gente conversou na aula sobre estrutura do DNA e replicação, a gente falou da replicação, falamos que a replicação tinha uma determinada problemática a mais nos eucariotos, que eram as compactações do DNA, né? E falamos que a forquilha de replicação, ao longo da passagem dela, né, a gente vai ter na descompactação, né, os nucleossomos sendo desfeitos, mas após a passagem da forquilha, eles já são compactados de volta, né, na mesma região. Então, as histonas que estão presentes na célula mãe, elas também vão estar presentes na célula filha, tá? É claro que
para replicação, né? A gente vai ser duplamente, né? Dobro aí de DNA sendo formado. É claro que vão ter novas estonas, né? Que vão ser produzidas pela célula e que vão ser recrutadas lá para o núcleo para também ajudar nessa compactação das duas fitas de DNA que estão sendo formadas, né? Mas também vão ser utilizadas as estonas que são provenientes da célula-mãe, tá? Então, esse código de estonas também permanece, em parte, para as células-filha, tá? Na replicação. E o código de estonas, então, ele vai regular a posição e a extensão da condensação, tá? Então, a gente vai saber as regiões que têm que estar mais ou menos condensadas. E o código de estonas, né, essa acetilação ou desacetilação, é que vai estar também aí coordenando, vai estar sinalizando uma maior ou menor condensação, tá? Além do código de estonas, a gente tem a metilação do DNA também. Aí é do DNA mesmo, né? Da sequência de DNA. Então, como é que ocorre essa metilação? A metilação é a adição de um grupamento metila, tá? Nas bases nitrogenadas daquele DNA. Tá? Normalmente, a citosina, ela é metilada, tá? Formando a 5-metilcitosina. Então, a gente tem aqui uma citosina lá com o seu anel, uma pirimidina, em que é adicionado essa metila aí no carbono 5, formando a 5-metilcitosina, tá? A metilação, ela sinaliza uma maior condensação do DNA. Então, as regiões que vão estar metiladas, elas vão sinalizar também essa maior compactação, tá? Do DNA, em conjunto com o código de estonas, tá? E o código de estonas, em conjunto com o padrão de metilação do DNA, são chamadas de marcas epigenéticas, tá? Então, a gente tem a nossa informação genética, que é a sequência de nucleotídeos lá que está presente, mas a gente tem a nossa informação epigenética, tá? Que também é coordenada por esse padrão aí de metilação e de código de estonas, indicando as regiões que não vão ser expressas e regiões que vão ser mais expressas, tá? Vão estar mais disponíveis. E como eu falei, a cromatina ela é dinâmica, né? Que a gente vai ter uma remodelagem dessa cromatina. Então, tanto o código de estonas, né? Eu falei, a acetilação ela pode ser adicionada ou ela pode ser removida, tá? Para condensar ou descondensar. E a metilação também. Ela também ela é transitória, né? É dinâmica também, né? Regiões podem ser metiladas, mas aquilo pode ser desfeito, né? Essa cromatina ela pode ficar sendo remodelada, tá? E assim como o código de estonas, a metilação do DNA, ela também vai ser dada na replicação semiconservativa, tá? Então, a gente tem lá a replicação semiconservativa, a gente sabe que a célula mãe, as fitas da célula mãe, né? Elas vão ser mantidas, né, nas células filha. Então, cada célula filha vai ter uma fita parental, que veio da mãe, e uma fita recém-sintetizada, tá? Então, se a gente tem uma região metilada com essa sinalização, ela vai estar presente também nas células filha em uma das fitas, tá? E, posteriormente, a DNA metiltransferase, que é responsável aí pela metilação do DNA, vai identificar essas regiões metiladas, tá, da fita parental e vai poder metilar também a fita recém-sintetizada, tá, daquela célula nova que acabou de ser formada. Então, a gente tem uma herança genética e a gente tem uma herança epigenética, né? A célula mãe para a célula filha. Agora vamos falar, pode falar. A regulação de como vai ocorrer a metilação? Pode ocorrer de diversas formas. Enfim, isso vai ser muito complexo da gente explicar isso. Mas o que acontece é que você vai ter regiões que vão estar sempre metiladas, regiões que não são nem um pouco acessadas, e regiões que a alimentação também pode influenciar, né? Sim, as condições ambientais vão sempre
e poder influenciar em determinados genes, né? Em outros, você vai ter sempre eles inativos, mas você vai ter genes que podem ser ativados também de acordo com as condições ambientais, tá? E essas desmetilações, né? Que aí seria disponibilizar esse DNA, desacetilação, são enzimas, né? São vias que vão estar presentes e elas vão ser ativadas de acordo lá com a regulação mesmo, tá? Não trouxe aqui para a gente não complicar muito mais, tá? Claro, mas a gente pode dar exemplos, pode trazer isso depois, tá bom? Agora vamos passar para os demais níveis de regulação. Então, a gente falou muito da regulação transcricional, né? A remodelagem da cromatina, ela também está muito relacionada com a regulação transcricional, né? Porque você remodela a cromatina para disponibilizar o DNA para a transcrição, tá? Agora a gente vai falar dos outros níveis de regulação. A gente tem um nível de regulação, como eu citei lá para vocês, que é o do processamento do RNA, né? Que vai acontecer só em eucariotos, tá? Lembrem disso. A gente só vai ter ele em eucariotos, né? E não em procariotos, que não tem o processamento do RNA. No processamento do RNA, eu falei para vocês que uma das etapas é a recomposição ou splicing, né? Em que a gente tem a remoção dos introns e união dos exons, tá? E a gente sabe que é possível se realizar aí o splicing alternativo, né? Ou seja, diversas recomposições podem ser feitas para gerar proteínas diferentes, tá? E a gente falou que em determinados organismos esse splicing alternativo vai ser mais frequente. E nos humanos, que tem uma complexidade, né, bastante grande, né, organismos de uma complexidade maior, 70% dos genes codificadores de proteínas em humanos vão realizar o splicing alternativo, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar para vocês. A gente tem o DNA, né? Lá no DNA, a informação genética para a codificação daquele gene vai estar em exons. Então, a gente tem o exon 1, 2, 3, 4 e 5. E as regiões entre os exons são chamadas de introns, né? Então, a gente gera o nosso RNA pré-RNA, né? O RNA antes do processamento, ele vai conter esses introns, mas a gente falou lá, sendo regulado lá pelo CTD, a gente tem o processo de splicing, que vai reconhecer essas pontas, né, dos introns para remover esses introns e unir os exons, tá? Então, lembrem-se que os spliceossomos, lembra dos spliceossomos? Eles são esse maquinário que tem as RNPs, as ribonucleoproteínas, né? As SN ribonucleoproteínas, que são a associação dos SNRNAs com proteínas, tá? Que vão reconhecer essas regiões, mas isso pode ser regulado dependendo desses SNRNAs que vão estar presentes, né, dessas proteínas SNRNPs, a gente vai poder realizar aí splicings alternativos, tá? Então aqui seria somente a remoção dos introns, então os 5 exons sendo juntos aqui, né, sendo unidos, formando a proteína A. Mas a gente tem aqui o splicing alternativo que vai formar a proteína B, que foi, no caso aqui, a remoção também do exon 3, tá? Então, esse exon ele foi removido, ou seja, esses dois introns aqui, eles foram removidos em conjuntos. Então, a gente teve o reconhecimento dessa região e dessa região como reconhecimentos de recorte, né? Então, recortou aqui e colou o exon 3 com o 2 com o 4. Tá? Removendo esse exon aqui, a gente tem uma nova proteína, tá? Então, notem que a estrutura já vai ser diferente, tá? Então, temos uma outra proteína, a proteína B. E a gente tem aqui a proteína C, que aí, nesse caso aqui, foi removido o 4, né? O exon 4, tá? Então, essas possibilidades aí de splicing alternativo, tá, pessoal? Agora, a gente vai ter falando da estabilidade do RNA, né? Então, a regulação a nível de estabilidade do RNA e a regulação a nível traducional, ela vai acontecer principalmente, né? Esses dois níveis de regulação vão acontecer principalmente pelo fenômeno da interferência por RNA. Então, quando eu falei para vocês dos RNAs funcionais,
Eu falei também da presença dos RNAs SI, que são os pequenos RNAs de interferência, tá? E a gente tem os microRNAs, miRNAs, tá? E esses siRNAs e microRNAs, eles agem de forma um pouco parecida, né? Eles formam aí um complexo, uma associação aí com ribonucleoproteínas, formando ribonucleoproteínas, tá? Associação de proteína e RNA, tá? Que vão formar essa ribonucleoproteína, que é chamada de complexo de silenciamento induzido por RNA, tá? E por essa sigla aqui, né, do inglês, a gente tem essa sigla RISC, tá? Que significa complexo de silenciamento induzido por RNA, as RISC. Essa proteína RISC, então, né, em associação com esses pequenos RNAs, elas vão identificar o RNA mensageiro, que vão ter sequências complementares a esses pequenos RNAs, tá? E ao identificar, ela vai realizar, então, ou a degradação desse RNA, então a gente agindo aí a nível de estabilidade desse RNA. Então, quando você tiver um microRNA aí nesse complexo aí de silenciamento, ele vai indicar com a complementariedade com o RNA mensageiro a degradação, realmente, a degradação completa daquele RNA mensageiro, tá? Então, a gente tem aí a regulação a nível de estabilidade do RNA mensageiro. E a gente tem também a possibilidade de você ter um siRNA, aí um RNA de interferência, que não vai degradar o RNA mensageiro, ele vai apenas silenciar, reduzir a tradução daquele RNA mensageiro, tá? Então ele vai estar aqui ligado, impedindo aí a passagem do ribossomo, tá? Para realizar a tradução, então afetando aí a regulação a nível de tradução, a nível traducional, tá? Então tem essas duas possibilidades. O microRNA vão sinalizar, né, a degradação de RNA mensageiro e o RNA de interferência vai silenciar, tem a ver com o silenciamento, tá? Dos RNAs mensageiros. Inclusive várias tecnologias de silenciamento aí, né, são feitas hoje, né? São muito estudadas hoje aí pelos cientistas como métodos de tratamento, né, e etc. E nós temos também, por último, mas não menos importante, nem um pouco menos importante, a gente tem as modificações as regulações pós-traducionais. Então, após a tradução, né, a gente pensa a tradução como se fosse o final, né, da via da informação genética. Chegou na proteína, pronto, já está, a função vai ser desempenhada, né? Mas a gente vai poder regular também a expressão daqueles genes, né, que são genes aí nesse caso, codificadores de proteínas, a nível pós-traducional, de duas formas possíveis. A primeira delas seria a modificação, né, dessas proteínas, tá? A modificação dessas proteínas, então, ela vai acontecer de diversas formas, né? Então, a gente tem a possibilidade de modificar com a adição aí de pontes de disulfeto. Então, lembrem das cisteínas, quando vocês forem ver bioquímica, vocês vão ver isso melhor. Mas as cisteínas são aminoácidos que podem estar presentes aí nessas proteínas que podem formar pontes de sulfeto entre si, entre as suas cadeias laterais. Aí, gerando aí dobramentos da proteína, conformações, né, estruturas da proteína. Então, as formações de pontes de sulfeto são uma modificação após, né, o período da tradução. A gente tem a possibilidade de clivagem da cadeia, essa clivagem de pedaços da cadeia. Então, após a tradução, ainda pode ser que ela seja lapidada, né, essa proteína. Então, recortado determinadas regiões, tá? A insulina, por exemplo, é uma proteína que após a tradução ocorre uma modificação de clivagem da cadeia para ela ficar na sua forma ativa, tá? A gente tem a fosforilação, tá? Fosforilação é uma modificação que pode acontecer em alguns tipos de aminoácidos na proteína, então adição, né, de radicais aí fósforo. A glicosilação, que seria a adição de cadeias, né, de glicídios, né, cadeias de açúcares, né, açúcares aí ligados também em aminoácido que na verdade seria a asparagina, tá? Que é um aminoácido que é muito utilizado para glicosilação.
acetilação, metilação também, e a ubiquitinação também, que é a adição de uma ubiquitina, né? Uma ou mais ubiquitinas aí na proteína. Então, essas modificações pós-traducionais, elas podem e vão acontecer em diversas proteínas, e isso vai trazer aí isoformas diferentes daquela proteína, né? Então, a gente pode ter uma proteína que está glicosilada assim, ou assado, e isso ser diferente, né, para cada uma. Modificar aí o desempenho da sua função. Então, quando a gente pensa nas modificações pós-traducionais, a gente está aumentando, né, cada vez mais a complexidade aí, né, da expressão da informação genética. Então, a gente tem a informação genética lá nos nossos genes. Em humanos, né, eu já cheguei a falar para vocês que a gente tem aproximadamente 25 mil genes. Tá? Quando a gente passa pela etapa de transcrição desses genes, esses 25 mil genes podem gerar aí até 100 mil transcritos diferentes, tá? E isso acontece por quê, né? A gente parou para pensar, mas por que isso acontece, né? São só 25 mil genes, mas a gente pode gerar tantos transcritos diferentes. O processamento do RNA, né? Que eu acabei de falar para vocês, que pode ocorrer aí de formas alternativas. Então, nós temos diversos transcritos diferentes que podem ser obtidos a partir desses genes, tá? E aí, a partir, então, da segunda etapa, né, da envia da informação genética, a gente tem a tradução. Então, esses 100 mil transcritos podem gerar diferentes proteínas, tá? Vão ter aí aproximadamente aí 100 mil proteínas que vão poder ser geradas por esses transcritos de RNA mensageiro. Mas essas proteínas que são geradas ainda podem ser modificadas pós-tradução, como eu falei para vocês com algumas desses exemplos aqui de modificações pós-traducionais que acontecem. Então, essas 100 mil proteínas que podem ser geradas, né, elas ainda vão ter modificações e gerar aí mais de 1 milhão de espécies de proteínas diferentes. Isso que a gente estima, né, que a gente tem aí para os seres humanos, né, em torno aí de 1 milhão de espécies diferentes de proteínas. Então, a gente vai aumentando a complexidade conforme a gente vai trabalhando ali essa expressão gênica, né? Até chegar ao final aí da via de expressão gênica. Além da possibilidade de modificações pós-traducionais, a gente tem também a possibilidade de degradação dessas proteínas. Elas podem ser modificadas e elas podem ser também degradadas, tá? Então, a gente tem lá, né, a indução daquele gene vai gerar a proteína, mas você pode ter uma sinalização, né, para regulação, para desfazer a função daquele gene, né, para desativar aquele gene a partir da degradação da proteína, né? Então, você não está sinalizando na via lá no início, você está sinalizando no final da via, mas é uma possibilidade de regulação, tá? E a degradação de proteínas, acho que vocês vão ver melhor quando vocês verem biologia celular, ela é normalmente sinalizada por ubiquitinação. Então, essa modificação da adição da ubiquitina, ela pode tanto ser só uma modificação, quando são adicionadas poucas ubiquitinas, ou ela pode ser uma ubiquitinação maior, né? Em uma escala maior, que vai sinalizar aí, depois da adição da ubiquitina, vai sinalizar a degradação da proteína pelos proteassomas, tá? Então, quando vocês verem biologia celular, vocês provavelmente vão falar dos proteassomas, que são complexos proteicos, que são responsáveis por essa degradação de proteínas intracelulares, tá? Pessoal, essa é a parte que eu tinha que falar para vocês, mas queria botar aqui. Deixa eu só. Alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, agora a gente vai passar aqui por esse exemplo, tá? Que a gente tem aí para o controle negativo e positivo, né? Para esses mecanismos de regulação negativa e positiva. A gente tem um exemplo aí que ocorre em procariotos, tá? Que é o exemplo do Operon-LAC, tá? Então, como se trata de um óperon, a gente vai ter aqui como está representado, tá? O P aqui, né? É representado o promotor, tá? Em P aqui a gente tem o promotor, que vai controlar aí a expressão de 3 genes, o Z, o Y e o A. Tá? Então, esses 3 genes aqui vão estar sob controle do mesmo promotor no Operon-LAC, tá? E a gente vai ter um sítio operador também
tá? Então lembra lá do sítio operador, que fica entre o promotor e a região a ser transcrita. O óperon-LAC, ele é um óperon, né, que tem genes que estão envolvidos aí numa via de consumo de um nutriente alternativo, tá? Que é a lactose. Então, a célula, ela normalmente não vai consumir lactose, tá? Ela vai dar preferência ao consumo de glicose, tá? Que a glicose é a que está relacionada à via central lá do, né? A via central, a via glicolítica central, né, do metabolismo, tá? Então, ela vai dar sempre preferência à glicose, porque o consumo de glicose está associado àqueles genes constitutivos, que a gente falou lá no início, né? Nos genes constitutivos. Então, já que eles são constantemente expressos, ela vai dar sempre muita preferência ao consumo de glicose, tá? Já o consumo da lactose, ele pode estar presente em algumas situações, tá? Então, esse óperon, né? O óperon-LAC, é um tipo de óperon que vai que vai ocorrer, né? Em determinadas situações, ele vai ser induzido a acontecer. Então, quer dizer que a gente tem aqui genes que vão ser aí induzíveis, né? Do tipo induzíveis, tá? Então, se eles têm aí genes que vão ser do tipo induzíveis, temos aqui 3 cenários, tá? E temos tanto o controle negativo, né? O mecanismo de controle negativo ou regulação negativa, e temos a regulação positiva, tá? A regulação negativa está relacionada com repressor, que nem a gente falou na aula. Então, regulação negativa está associada ao repressor, tá? A gente tem o primeiro cenário aqui, que é o cenário em que a gente tem glicose presente. Isso quer dizer que a gente vai ter uma baixa concentração dessa molécula aqui, o CEAMP, tá? Depois a gente vai ver melhor sobre essa molécula. E a gente vai ter nenhuma lactose. Tá? A lactose vai ser a molécula efetora do tipo indutora. Tá? Então, quando ela não está presente, o repressor, né, nossa regulação negativa, o repressor se liga no operador. Tá? Por quê? Porque o indutor está ausente. Tá? Lembra que esse aqui é um sistema induzível. Tá? Então, indutor ausente, o repressor se liga ao operador. Em outra situação, a gente tem lactose presente. Então, a gente vai ter o nosso indutor, tá aqui com o izinho, né? O nosso indutor, nossa molécula efetora do tipo indutora presente, se ligando ao repressor. Então, quando ela se liga ao repressor, o repressor não vai ser capaz de ligar no operador, tá? Então, indutor presente, lá no sistema induzível, ele desliga o repressor, tá? Então, aqui a gente tem a nossa regulação negativa no sistema induzível, tá? Acontecendo. Então, presença do indutor, o repressor não vai estar ligado no sítio operador, o caminho vai estar livre para a RNA polimerase, mas ela ainda vai fazer pouco RNA mensageiro. Por quê? Porque a gente precisa aqui, no caso, do ativador também. Tá? O ativador, tá vendo que aqui o CAP, né? Ele é uma parte aqui do ativador. Ele não vai conseguir se ligar no promotor para ativar, para induzir esse gene ainda. Por quê? Porque o ativador ele está associado àquele CEAMP que eu falei para vocês, que vai estar em baixa concentração quando a glicose está presente. Então, ainda a glicose presente, a célula ainda vai preferir consumir glicose, mesmo que tenha lactose no meio, lá induzindo, lá retirando o repressor do lugar, tá? Na situação em que a glicose vai estar presente, por outro lado, que a glicose vai estar ausente, né? Nenhuma glicose presente, aí a gente vai ter o CEAMP em alta concentração na célula. Então, o CEAMP vai conseguir se ligar ao CAP, e aí nesse caso aqui do óperon-LAC, o nosso ativador, ele é o CAP ligado ao CEAMP, tá? Então, ele é o CAP ligado ao CEAMP, ele vai ser o ativador, e aí sim ele vai conseguir se ligar aqui nessa região para ativar o gene, tá? E aí, quando a gente está falando do ativador, a gente está falando da regulação positiva, mecanismo de controle positivo no sistema que é induzível. Então, eu falei para vocês que o óperon-LAC é um sistema induzível, né? Genes induzíveis. Então, para o sistema induzível, o controle de regulação positiva vai fazer, então, com que esse ativador se ligue,
né? Então, vai se ligar o ativador vai se ligar e vai, então, a partir da ligação dele, né? A gente já falou que como tem lactose no meio, o repressor não vai estar ligado no operador. E aí o ativador vai estar ligado, o que vai acontecer? O RNA mensageiro vai ser produzido de forma... Aí vai ter muita transcrição, né? Você vai realmente ativar essa transcrição, vai estar ocorrendo com uma frequência muito maior, né? Para justamente que a célula seja capaz de consumir essa lactose, tá? Já que não tem nenhuma glicose, agora ela tem que consumir lactose, tá? Então, com a presença aí do ativador. Então, vemos tanto a regulação positiva, né, pelo ativador, que vai estar presente quando não tiver glicose no meio, para esse caso, e vemos a regulação aí negativa, que está relacionada ao repressor, né, que vai estar aí como efetor, o nosso indutor de lactose aí, quando estando presente no meio, removendo aí o repressor do sítio operador, tá? Então, esse é um exemplo. Então, a gente pensar em controle negativo e positivo para cada tipo, né, de gene, ou quando a gente estiver falando de óperon, a gente vai ter uma situação distinta que vai estar acontecendo, dependendo se aquele óperon, aquele gene, eles são repressíveis, né, ou se eles são induzíveis, como é o caso aqui do óperon LAC, tá, pessoal? Então, aí fica um exemplo para vocês já treinarem, né, visualizarem aí um dos exemplos, no caso aqui, para procariotos.